Graça e paz. Eu não sei se você já ouviu falar do Museu do Louvre, que tem lá em Paris, na França. Lá tem o quadro mais famoso do mundo, que é o quadro da Mona Lisa. E o quadro da Mona Lisa ele foi roubado em 1911 e ele ficou 2 anos sumido. E durante esses 2 anos que ele sumiu, foi um período em que se notou que o Louvre, o museu lá, ele teve uma frequência maior e que o maior número de pessoas olhavam para o lugar, visitavam e iam lá ver aonde ficava o quadro da Mona Lisa. E por causa, né, desse roubo e dessa curiosidade do público, esse quadro ele se tornou o quadro mais famoso, né, um quadro de Leonardo da Vinci. E aí, o que a gente pode entender disso aí? Ele recebeu, né, o Louvre recebeu mais visita nesse período em que o quadro sumiu, porque as pessoas iam lá para ver aonde o quadro ficava. Ou seja, as pessoas valorizam mais aquilo que não tem do que aquilo que tem. Então é sobre isso que eu quero falar. Sobre nós valorizarmos aquilo que nós temos. Porque enquanto nós não valorizamos o que nós temos e ficamos, né, preocupados, olhando e buscando aquilo que nós não temos, nós estamos perdendo o nosso foco, o nosso tempo e muitas das vezes também o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero ler um texto que é muito conhecido, está aqui em 1 Samuel 1, do 1 ao 4, fala assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Então a primeira era Ana. Ana era a esposa, né? E a outra, Penina, era a outra. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali o sacerdote em Siló, estavam ali o sacerdote do Senhor, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O que acontece aqui? Nós entendemos que Ana, ela valorizava, né, mais o ser estéril do que o amor do seu esposo. Para ela, o ser estéril era tão maior, né, que o seu esposo, ele estava ali, ele a amava. Ele a amava e ele falava: eu não sou melhor, né, do que 10 filhos, eu não sou melhor do que muitos filhos. Mas não, ela via nela algo que ela valorizava mais. Ela falava: eu vou ser feliz, eu vou ser realizado o dia que eu tiver filhos. E Penina tinha os filhos, mas Penina, ela não valorizava tanto ter os filhos. Ela valorizava mais implicar com a Ana, né? Por quê? Porque Ana, ela tinha o amor do esposo. Ana, ela estava se colocando no lugar de coadjuvante, né? Ou seja, sendo que ela era o quê? Protagonista da história. Ela era a esposa. Ela era amada. Penina era outra. Que por quê? Naquela época havia um código que ele seguia, um código de Hammurabi, que quando o homem casava com uma mulher que não era estéril, ele podia ter uma outra esposa para ter descendência, para gerar filhos. Então Penina era essa que gerava os filhos para Eucana. Mas ele amava Ana. Mas as duas viviam numa competição. Uma competição. Então Ana, ela chorava, ela ficava triste, enquanto ela não entendia e não olhava para aquilo que ela tinha. Ela tinha um esposo que a amava. Acima de tudo, um esposo que a amava. Mas isso para ela era insuficiente. E ela não enxergava isso. Ela enxergava o não ter filho maior do que o amor que ela tinha. Que ele tinha por ela, né? Que ela recebia dele. Então, ela entrou numa situação de competição. E a palavra de Deus fala, Paulo ele tem um verso que fala aqui em 2 Coríntios 10, o verso 12, fala assim:
porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Então havia ali o quê? Uma comparação. Há uma competição. Não, eu preciso ser igual a ela. Não, ela teve filho. Não, eu só vou ser feliz o dia que eu gerar filhos também. Então ela estava igual o povo que ia no Louvre, né? Para ver o lugar onde ficava a Mona Lisa. Valorizar aquilo que não tinha. Ela não valorizava aquilo que ela tinha, que era o amor do marido. E a mesma coisa, Penina, né? Penina, ela não valorizava o ser mãe, né? O dom maravilhoso de Deus na vida dela, o ser mãe. Não, mas ela valorizava mais Rita Ana. Por quê? Porque ela sabia que o amor de Eucana era para Ana. Então elas viviam as duas como gato e rato. Até o dia, né, em que Ana, ela percebeu que ela precisava acabar com aquela situação, que não era uma rivalidade que ela tinha com Penina, era algo que só o Senhor Deus poderia resolver. Então muitas vezes nós ficamos nos comparando com o outro, nós ficamos valorizando aquilo que nós não temos, né? Como tem aquele ditado, o grama do vizinho é sempre mais verde, mas a grama do vizinho pode ser sintética, né? A grama do vizinho pode não ser verdadeira. E aí? E às vezes nós ficamos nos comparando com pessoas que nós não sabemos, achamos que eles não têm problemas e às vezes eles têm muito mais problema do que nós. Porque não existe ninguém nesse mundo que não tem problemas, né? Não existe. Então nós temos que entender que nós precisamos sair deste lugar, esse lugar de coitadismo, esse lugar de, ai, quem sou eu? Ai, tadinho de mim, ai, coitadinho de mim. Ana ficava lá chorando, né? Ai, tadinho de mim. Ai, meu marido, né? Eu não dou filho pro meu marido. Ai, não sei o quê. Mas o marido já disse para ela, olha, você me dando filho ou não, eu amo você. Eu amo você. Mas são situações que às vezes nós precisamos resolver conosco mesmo. Tem situação que é a gente mesmo, é com nós mesmos. Primeiro ela resolveu com ela, e aí ela foi diante de Deus, daquele que podia resolver a situação dela. E quando ela descansou no Senhor, ela entendeu que não adiantava ela ficar se comparando, nem ficar no lugar de coitadinha, nem ficar ali se vitimizando toda a vida. Não adiantava ela ficar ali chorando, né, com aquela cara triste, até o dia em que ela se coloca diante de Deus. E ela levantou, a partir daquele momento ela levantou, ela comeu e ela se alegrou, porque ela entendeu. Eu creio que ela saiu dali, ele falou assim, olha, seja concedido aquilo que você pediu. Mas ela levantou dali, eu creio que ela levantou dali falando assim, olha, Deus, a minha vida está na mão de Deus. Se ele me der filho, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo Deus. E nós sabemos que ele deu filhos para ela. Mas poderia ter acontecido dela não ter filhos. E aí? Ela ia passar a vida inteira não enxergando o marido que ela tinha? Os privilégios que ela tinha como esposa? As porções dobradas de tudo que ela recebia? Será que ela ia viver a resto da vida dela enxergando isso? Porque às vezes você tem algo, você tem dom, você tem talento, você tem um trabalho, você tem pessoas que te amam, mas você não valoriza. Tem pessoas que, eu quero um carro, aí quando tem o carro, não, mas eu quero o outro, não era esse que eu queria, era o outro. E aí nunca está satisfeito, nunca chega no lugar de contentamento. Aí quando você lê lá em Filipenses 4:11, Paulo dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Nós precisamos aprender a estar feliz e contente em toda e qualquer situação, seja ela qual for. Tem tantas pessoas que falam, eu quero cumprir o propósito de Deus. Aí sabe o que Deus falou? Fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E aí, então, você quer cumprir a vontade de Deus? Dê graças. Dê graças a Ele. Nas coisas boas, é muito bom. Nossa, agradecer.
Nossa, Deus, eu te agradeço por essa casa maravilhosa, por esses filhos, eu te agradeço por essa promoção, eu te agradeço por este concurso, eu te agradeço. E na hora das situações difíceis? Deus falou, em tudo dai graças. Eu fico assim, maravilhada quando eu olho para Paulo. Paulo, quando escreve aquela carta para a igreja de Filipenses, Filipos, né? A cidade de Filipos, mas a igreja, né? Ali dos Filipenses. A carta aos Filipenses. A gente vê a alegria daquele homem. Parece que ele usa 16 vezes a palavra alegre. Ele estava numa masmorra, não é? Não foi aquela primeira prisão dele, domiciliar, não. Ele estava preso agora, a mandato de Nero, e ele seria morto, considerado inimigo de Roma. E ele escreve lá, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, eu estou alegre, não entristeçais por causa de mim. Em Coríntios ele fala assim, porque a minha leve e momentânea tribulação trará sobre nós um gozo eterno de glória. Gente, leve e momentânea tribulação de um homem que foi açoitado 5 vezes, que foi apedrejado, que foi fustigado com vara, que sofreu 3 prisões. Leve e momentânea. Imagina, a gente hoje, às vezes é uma geração, se nós queremos uma coisa e não conseguimos, é motivo das pessoas, alguns se mutilam, alguns até suicidam. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando as coisas não vão bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o teu propósito. Então tudo Deus tem um propósito. Eu fico olhando, estava fazendo um estudo sobre a vida de Esther, e eu fico pensando, Esther, ela era órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo, por um homem, né? A gente não vê o papel feminino hora nenhuma, não sei se esse homem é casado ou não, a palavra não fala, o Mordecai. E aí ela é levada para o palácio, né? Para concorrer lá para ser uma das rainhas. Mas será que esse era o sonho dela? Será que ela não gostava de alguém? Será que ela não queria ser simplesmente uma esposa, ter filhos ali, normal, numa casa, ou viver num palácio em que ela era rainha, mas o marido dela tinha mais não sei quantas mulheres no harém, quantas concubinas? Será? Mas era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus para a vida dela. Então a gente tem que aprender a viver contente com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida e a valorizar aquilo que nós temos. Mas nós sempre vamos valorizar mais aquilo que nós não temos. E aí, outro exemplo está aqui em Gênesis. Gênesis fala de Raquel, que Raquel era linda, Raquel era linda. A Lia não era tão bonita, mas Jacó casou com as duas, né? Nós conhecemos a história, Jacó casou com as duas. E o que acontece? Aqui em Gênesis 29, fala assim, o 31, vendo pois o Senhor que Lia era aborrecida, abriu seu amado, porém Raquel era estéril. E concebeu Léia e teve um filho e chamou o nome Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora a mim amará o meu marido. Ou seja, olha, ela queria ter filhos para ter o amor do marido. Vocês estão entendendo? É até igual a Penina, olha, eu quero o amor do Eucana, mas o amor do Eucana era para Ana. A mesma coisa é Léia, eu quero o amor do Jacó, mas o Jacó já ama a Raquel. Olha que coisa complicada. Ele já ama a Raquel. E aí ela concebe outro filho, fala e concebeu outro filho, dizendo, porque o Senhor ouviu que eu era aborrecido e me deu também este, o seu nome é Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, agora esta vez se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho dado, por isso ele chamou o nome Levi. Ou seja, todos os filhos que ela tinha, era pensando assim, agora ele vai me amar, agora ele vai se unir a mim, agora ele vai me enxergar. Uai, então ela tinha filhos para chamar a atenção, ela não, certamente ela nem curtia aquela criança, aquela gestação, o pensamento dela era, Raquel, Jacó tem que me amar, Jacó tem que me amar. Ela estava mais concentrada em ser amada pelo Jacó e chamar a atenção do Jacó do que naquela bênção que ela estava recebendo de ser mãe,
Porque a maior bênção no Velho Testamento para as mulheres era ser mãe. E aí, o que acontece? Raquel era linda, Raquel tinha o amor de Jacó, mas o que acontece no capítulo 30, verso 1 de Gênesis, tá? 31. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse: Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Ou seja, ela tinha o amor de Jacó, mas ela sentia inveja da irmã, porque a irmã tinha filhos. E Lia tinha inveja de Raquel, porque Raquel tinha o amor de Jacó. E Lia tinha os filhos para ter o amor de Jacó. E Raquel já tinha o amor de Jacó, mas não estava satisfeita, ela queria ter filhos. Então, qual que é a lição? Nós precisamos enxergar o que nós temos. Nós temos que ser gratos pelo que nós temos. Nós temos que louvar a Deus por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós não temos. Nós vemos o caso de Saul. Gente, Saul, ele tinha o trono. Saul era a pessoa mais importante da nação de Israel. Ele era o rei. Ele era o rei. Não tinha ninguém acima dele. Na terra, né? Claro que Deus está acima dele. Na terra ali. Mas ele queria o lugar a fama, o lugar de Davi. Quando ele ouve que as mulheres cantam, né, que Saul venceu a milhares, Davi os seus 10 milhares, ele começa a perseguir Davi, ele larga praticamente os seus deveres de rei para ficar atrás de Davi, para perseguir Davi, para matar Davi, porque ele queria a fama, o lugar de Davi. Agora imagina, ele estava no lugar de honra, ele estava num lugar de honra, ele estava no trono, ele tinha o que ele quisesse, mas ele não estava olhando para o que ele tinha. Olha quanta coisa Saul tinha, mas por como ele quis aquilo que não era dele, como ele teve inveja, como ele começou a competir, como ele queria aquilo que estava na mão do outro, que era do outro, aquilo que era do outro. Ele destruiu a sua vida, ele perdeu o trono, ele perdeu a sua vida, ele acabou com a sua família. Jonathan morreu ali, Mefibosete ficou aleijado. Depois a gente vê, né, os filhos de Rispa foram enforcados. Ou seja, a sua família foi totalmente destruída. Por quê? Porque ele não valorizou aquilo que ele tinha. Ele não valorizou o Deus que ele tinha. Ele não valorizou o Deus que colocou ele no trono. Ele não valorizou o palácio. Ele não valorizou o lugar de honra dele. Porque ele olhou para aquilo que ele não tinha. Ele não tinha ele não tinha a mesma ousadia e coragem de Davi. Ele não era um guerreiro como Davi era. E ele era guerreiro. Saul era guerreiro também. Só que Davi, ele sobressaiu. E ele não aguentou aquilo. Aquilo para ele era demais. Davi sobressaiu. E para ele aquilo era muita coisa. Aqui eu quero, para finalizar, eu quero ler um texto que está aqui em Gálatas 6:4, fala assim, ó: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. Então, presta atenção, olhe para aquilo que você tem, olhe para aquilo que Deus te deu. Olhe para os filhos que você tem, para a família que você tem, para os amigos que você tem, para a igreja que você tem. Valorize os dons que Deus te deu. Não se preocupe com a vida do outro, não se preocupe com aquilo que o outro conseguiu ou vai conseguir ou está no caminho. Não se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Cada um Deus tem um propósito. O meu propósito é um, o seu é outro. Mas nós precisamos estar alinhados a este propósito. Então, não se preocupe porque o outro tem aquilo que você não tem. Se alegre com aquilo que você tem. Se alegre com aquilo que você tem. Faça como Paulo. Eu estou alegre. Mesmo estando nessa situação, eu consigo me alegrar porque eu aprendi a estar alegre. Então é essa palavra, né? Que o Senhor possa
nos ensinar a valorizar mais aquilo que nós temos do que aquilo que nós não temos. A sermos gratos por aquilo que Deus já nos deu e por aquilo que Ele está preparando para cada um, sem invejar lugar de ninguém, sem querer lugar de ninguém. Porque como Paulo falou aqui, aqueles que comparam a si mesmo são sem entendimento. O que se compara a outro? Eles são sem entendimento. Então que nós possamos ter o entendimento. Amém? Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.